programa Alcance hoje discute a atuação do Ministério Público na área da família. Neste bloco, as promotoras de justiça Viviane Dávila Winkler e Vera Lúcia Butzki respondem às perguntas do povo. Mas antes de a gente seguir para ouvir o povo, é legal esclarecer algumas questões ainda da questão da guarda, né? A criança, o filho, em algum momento ele é ouvido, ele pesa na hora de decidir com quem fica a sua guarda, doutora Vera? Na verdade, como eu estava colocando antes, e talvez não tenha ficado tão claro, realmente é levado em consideração, né, a vontade dele, mas ele é ouvido e é analisada essa vontade dele através da equipe, né, que vai estar acompanhando no estudo social, na avaliação psicológica, até para ver qual é o real desejo dele, não essa questão do dever de fidelidade, de repente, para ver se ele não está de alguma forma sendo manipulado, né, por um dos genitores, para que se realmente se busque a melhor solução nessa questão da guarda, quando ela tiver que realmente ser decidida pelo juízo, porque as partes não chegaram no acordo quanto a isso, o que é melhor para a criança, sempre procurando expor o menos possível, né? Nessa questão de não confrontá-la, tipo numa audiência perante o pai ou a mãe para ter que dizer o que quer, mas para que se busque através dessa equipe, desse acompanhamento que é feito em todas essas situações, realmente o desejo dela e o que é melhor para ela nessa situação. Promotora Viviane, a guarda do filho pode ser modificada depois da decisão judicial? Guarda, direito de visita e alimentos pode ser alterado a qualquer momento. É o que se diz, não transita em julgado como decisão, porque a vida é dinâmica e não tem o porquê de se ficar estagnado numa relação que muitas vezes já foi superada pelo tempo. O que determina essa mudança? O que pode determinar uma mudança da guarda, uma revisão da decisão? A decisão dos genitores, uma postura indevida de um deles e até o próprio desejo da criança. Nós temos situações onde é feito a guarda com um dos genitores e com o passar do tempo o próprio filho opta por ir residir com um outro genitor e os pais aceitam. Ok. Então não necessita necessariamente ser litigiosa, muitas vezes é consensual. Okay. As partes mesmo chegam ao consenso, né, por desejo do filho, pela vontade, respeitando essa vontade de alterar essa situação. E aí automaticamente os alimentos também acabam sendo alterados e os alimentos também se alteram por conta das mudanças financeiras de cada um deles no curso da vida, por isso que na verdade sempre pode ser revisto, né, nas ações. Ok, então acho que agora a gente pode escutar então a primeira pergunta que veio das ruas. Eu sou Carlos, sou militar, eu tenho interesse em adoção e gostaria da seguinte informação: quanto tempo levaria o Ministério Público para me informar se eu estou apto para adoção? Aqui fica claro, por exemplo, a gente foi na rua, é bom esclarecer, escutar a população. E a maioria das perguntas ainda confundia essa questão, onde é o direito da família e onde é o direito da infância. Na verdade, o que importa é que a pessoa procure o Ministério Público na dúvida nessas situações. A adoção é da infância. Da infância, exatamente, não faz parte dos processos de vara de família e não é o Ministério Público que faz o cadastro é feito hoje, não só na comarca, ele vale para todo o estado, mas é feito pelo judiciário. Tem uma série de documentações que são necessárias serem apresentadas e depois é feita uma avaliação psicossocial para verificar a capacidade que a pessoa, porque pode ser individual, né, ou o casal tem em relação à possível adoção. Promotora Vera, em algum momento o Ministério Público também atua nessa adoção. Sim, dentro desse processo. E qual é o critério que o espectador aí perguntou, né, que é levado em consideração para ver se ele está apto ou não a adotar uma criança? Não, na verdade ele vai juntar uma série de documentos que são necessários, né, que já são fixados previamente, vai passar por uma avaliação, por uma equipe e vai se ter em consideração se esse casal realmente está estruturado para tanto, se é realmente o desejo de ambos, a adoção, que às vezes é de um só e de outro não. E pode criar problema mais tarde. Exatamente. Se, na verdade, é motivado porque realmente querem essa criança, ou porque, eventualmente, perderam um filho, querem só substituir, que daí é uma questão que tem que ser trabalhada primeiro, porque nenhuma criança substitui a outra, né? Então, toda essa situação global é levada em consideração. A questão também, de um certo modo, se tem uma estrutura de manter mais uma pessoa, se a família tem condições até de
de manter mais uma família ou não, enfim, a estruturação familiar. São vários fatores que são levados em consideração, né? Esse casal que se cadastra, ou essa pessoa que se cadastra, também não precisa ser, pode ser também uma pessoa, não precisa ser um casal, né? Pode ser uma pessoa solteira buscando, tem que participar de um curso de capacitação para realmente ser cientificada no que implica, né, a adoção em si. E após esses trâmites todos, vai ao Ministério Público também, analisado, pode-se eventualmente pedir alguma complementação e depois é considerado apto ou não, conforme as circunstâncias. Ok, vamos então escutar a próxima dúvida do povo. Meu nome é Maria Eliette e é uma questão assim que eu acho que o governo deveria dar apoio, as instituições ajudar, é quando uma criança ela é adotada, ela deveria ter um acompanhamento, não deveria ficar só com os pais adotivos, porque às vezes no futuro eles trazem sérios problemas para a família que adotou, fazendo bem, ela acaba sendo prejudicada. Mas existe algum tipo de acompanhamento depois? Eu acho que a gente tem que deixar duas coisas claras. Primeiro, o processo de adoção não é só faz o cadastro, é chamado e vai direto. Existe um período de convivência onde se verifica se a criança e a família conseguem ter o entrosamento para que possa vir a ser essa criança adotada. Então, não é só a criança que pode ser avaliada, mas a família também é avaliada. A partir do momento que é feita a adoção, não existe mais a situação de ser filho adotivo, é filho. Da mesma forma que não se devolve filho natural, não se devolve um filho adotivo. Então isso, as pessoas têm que ter isso muito claro, por isso que a doutora Vera comentou antes, no sentido de verificar se realmente o casal está sabendo o que quer fazer, o casal ou a pessoa que venha a adotar. O que existe são uma série de cursos e existem também associações de pais adotivos que dão apoio, suporte. Né, agora, quando qualquer filho dá problema, se tem que verificar exatamente qual é a situação. E muitas vezes, quando os filhos dão algum tipo de problema, seja natural ou adotivo, às vezes ele está refletindo uma doença familiar. Então não se pode jogar a responsabilidade por isso que pro se filho. Busca muito analisar essa questão da estrutura familiar antes, porque precisa realmente para manter qualquer família, sejam filhos naturais, sejam... Então problemas lá para frente pode acontecer em qualquer uma das situações, né? Então cada caso tem que ser analisado, não é porque essa criança foi adotada que obrigatoriamente tem que estar fazendo um acompanhamento. Por isso, da importância da estrutura e também dessa avaliação psicológica do próprio casal, né? Para ver até que ponto eles estão maduros e preparados para uma decisão que é tão importante na vida de todos. Ok. Né? Então, vamos usar mais um breve intervalo para voltar a falar sobre a questão do Ministério Público e a Família no próximo bloco.